Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Eu estou bem. Desde já peço para você curtir o vídeo já, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que você receba a notificação aí quando eu postar algum vídeo, tá bom? Sei que alguns shorts que eu tenho postado aí tem incomodado algumas pessoas, inclusive em relação a boas obras, né? O que é de fato boas obras. E esse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, baseado no livro Piedade Cristã, que foi de um dos homens de Deus. Deus usou muito ele. Ele escreveu muito, parte da sua vida, do seu ministério pastoral, após sua conversão, foi numa prisão. E na prisão, ele fez o que deveria ter feito, deixou um legado como um cristão, escrevendo livros e mais livros. E esse livro aqui ele vai falar sobre piedade cristã, à luz das escrituras, obviamente. E aqui ele vai falar um pouco sobre boas obras. Então, como para mim, não ficar perdendo muito tempo, porque muita gente fica falando tanta coisa, tanta asneira, porque, pelo falta de conhecimento, então essas pessoas pegam textos isolados e faz isso e aquilo, comenta na base do achismo, entendeu? Alguns comentários até não tem sentido, não faz sentido algum, né? Não sei se porque eu entendi o que é justificação pela fé, ou porque a pessoa não entendeu o que é justificação pela fé. Então, eu não sei porque para mim não faz sentido, e talvez para a pessoa não faz sentido o que eu acredito que é a justificação pela fé. Eu creio na palavra de Deus. A justificação pela fé é uma doutrina bíblica, tá nas escrituras, não tem como fugir disso, entendeu? Então, eu vou tratar de um trecho aqui do livro, vou tratar de 2 pontos que tem nesse livrinho aqui, na página 23 desse livro, inicia esse assunto, onde o John Bunyan vai. A introdução do livro, só a introdução é bizarro. O cara tinha a mente tão regada das escrituras, ele contemplava, meditava tanto nas escrituras, que o que ele falava sempre tinha base bíblica embaixo, sempre, sempre. Então, veja bem o que ele vai escrever aqui, ele vai começar escrevendo aqui, certo? Com a ajuda de Deus, para evitar erros neste assunto, que assunto? O assunto que ele discorreu lá sobre as obras, o culto, a adoração, essas coisas todas, que envolve aí. Não vou tratar sobre isso agora, porque eu estou querendo tratar sobre as obras, né? As boas obras, realmente, as obras realmente boas, certo? Então, ele vai continuar aqui. Eu vou ler novamente. Com a ajuda de Deus, para evitar erros neste assunto, mostrarei a você o que é uma obra realmente boa. Em primeiro lugar, uma boa obra deve ter a palavra de Deus como sua autoridade. Presta atenção nisso aí. Em segundo lugar, como antes foi dito, ela deve fluir da fé. Eu sempre ressalto isso aí. Se não tem a fé verdadeira, a obra não é boa, de fato. Não é realmente boa. Então, continuando. Terceiro lugar, ela deve ser feita no tempo e do modo certo. E, em quarto lugar, deve ser feita de modo voluntário, alegre e etc. Então, veja bem, eu vou tratar dos 2 primeiros pontos, né? Que é, em primeiro lugar, que a boa obra ela deve ter a palavra como sua autoridade. Eu vou ler aqui esses dois pontos de uma maneira mais explanada aqui pelo John Bunyan. Ele vai falar o seguinte: em primeiro lugar, deve ter a palavra como sua autoridade. O zelo sem entendimento, olha só o que ele está falando. O zelo sem entendimento é como um cavalo cego ou como uma espada na mão de um louco. Engraçado, né? Ele usa de uma linguagem mais irônica aqui. Aí ele continua. E não há entendimento onde não há a palavra. Veja bem. Veja bem. Se não tem a palavra, o que é a palavra? Eu falo isso o tempo todo para vocês. Isso aqui é a palavra. As escrituras é a palavra de Deus. Não vem com o negócio de revelação pro meu lado, que isso aí, mano, eu já acreditei em tudo isso aí, não entra mais na minha cabeça, porque isso aqui entrou na minha cabeça. Isso aqui é luz, e a luz dissipa toda a treva. Então toda a treva do meu entendimento, pela palavra, ela vai saindo, véio, vai saindo. Então não vem com historinha, tipo, Deus me revelou e não sei o quê. Não vem com historinha, não vem com essa historinha, pelo amor de Deus. Então, olha lá. E não há entendimento onde não há a palavra.
pois se rejeitam a palavra, olha bem. E o cara que escreveu, olha, ele escreveu isso aqui, deixa eu ver quando que foi que ele escreveu. Escreveu esse livro aqui foi publicado, ele escreveu em 1672. 1672, veja só. Ele estava na prisão, mas foi publicado só quando ele saiu em 1674. Então faz muito tempo. E por que ele escreveu essas coisas de boas obras? Porque o contexto dele era o catolicismo romano. Ele era perseguido, né, nesse contexto, papado e tudo mais. Enfim, havia toda essa questão. Então veja bem, John Bunyan ele está escrevendo, e não há entendimento onde não há a palavra, pois se rejeitam a palavra do Senhor, as Escrituras, e não agem em conformidade com ela, que sabedoria há neles, diz o profeta. Jeremias 8:9, Isaías 8:20. Vamos ver aqui, vamos ver o texto. Veja bem, Jeremias 8, né? Jeremias 8:9. Jeremias 8:9. A gente vai ver aqui esses textos, porque é bizarro como o povo, tu fala e o povo não aceita, eles rejeitam. É isso que acontece com eles, eles fazem isso aqui, eles rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam, né? Jeremias 8:9, olha o que está escrito aqui em Jeremias 8:9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Rejeitaram. Ele está falando desses sábios aqui, que eram sábios segundo as filosofias do mundo, certo? Eles buscavam a filosofia que o homem era o centro, em que tudo era para eles. Eles eram uma mentalidade, uma filosofia que os levava para longe de Deus, ao invés de ir em direção a Deus, ou a conhecer o próprio Deus, a verdade e tudo mais. Então, por conta, eles rejeitavam a palavra de Deus, eles rejeitavam a lei, rejeitavam o que Deus falava por meio dos profetas. Então, eles rejeitavam a palavra de Deus dessa maneira, eles rejeitavam, e até matavam os profetas, matavam os sacerdotes, matavam, é bizarro. Quando o povo rejeita a palavra, ele está rejeitando o próprio Deus. Porque imagina, você fala uma coisa, a pessoa vai lá e distorce tudo que você falou. Você não vai ficar com raiva? Você não vai ficar irado? Não? Não vai não? Então você é muito bonzinho, hein? Você vai falar, precisa distorcer o que eu falei, mas de boa, tranquilo, né? Deus não é assim. Pelo contrário, Deus, se nós já ficamos irados quando alguém fala, coloca na nossa boca palavras que nós não falamos, imagina Deus. A palavra dele é verdade absoluta. Então, imagina, tu distorce a palavra de Deus, cara, tu é réu de juízo, tu tá passivo à condenação. A gente vê em Deuteronômio, se eu não me engano, 32, ou é 4, alguma coisa assim. Apocalipse 20 vai ter isso daí também. 22, na verdade. Apocalipse 22 vai ter lá que quem acrescentar ou diminuir alguma coisa deste livro está passivo à condenação. Será aumentado mais tempo ainda. E olha que vai ser na eternidade. Mais tempo ainda a condenação dele, o castigo dele. Entende? Então, veja só que coisa terrível para esses que ficam falando que tem novas revelações e tudo mais. Veja só. Então, aqui diz, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então imagina, se a sua sabedoria não está pautada nas Escrituras, infelizmente não é sabedoria. Não é. É sabedoria humana, falível, terrena e talvez até diabólica, ok? Então veja só. A Isaías 8:20 também fala, Isaías também vai falar sobre isso. Isaías 8:20. Veja só. Isaías 8:20. Olha o que está escrito aqui. A lei e ao testemunho. Isso aqui é uma exclamação. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, conforme a lei e ao testemunho de Deus, jamais verão a alva. Ou seja, não vão entrar no céu. Não vão experimentar a glória de Deus. Não terão vida eterna. Porque eles estão indo contra, rejeitando a palavra. Se eles não estiverem falando em conformidade com a lei de Deus e com os testemunhos que Deus deu, que está aqui, jamais verão a alva. Entendeu? É isso. Não tem como. Se você rejeita a palavra de Deus, você está longe de entrar no céu. Longe. Você está longe. Ok? Então veja só. Aí ele vai continuar aqui para finalizar. Portanto, John Bunyan vai escrever aqui. Portanto, cuide para que a palavra seja a regra para tudo que você faz. Bom, como? Que vai ser regra para um povo que rejeita a palavra de Deus. Certo? Então, é que nem eu falo para você.
Na CCB não tem ensino bíblico. Logo, não tem palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, vai acontecer o que acontece aqui no segundo ponto. Olha só. Em segundo lugar, assim como deve haver a palavra para autorizar o que você faz, também precisa haver a fé. Olha só aqui. Aí entra a fé aqui. De onde as obras devem fluir. A fé flui, as obras fluem da fé. Fé no quê? Na palavra. Então, olha só, como já mostrei. Aí ele vai citar um texto aqui. Pois tudo o que não procede da fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem a palavra não há fé. Não tem ensino bíblico. Não tem pregação cristocêntrica. Bíblica. Não tem uma pregação das escrituras de forma expositiva e clara. Que fé é essa que vocês têm? Que fé é essa que você tem? Não é a fé verdadeira. Não é. Porque a fé verdadeira é aquela fé na palavra de Deus. A fé somente em Cristo. Essa é a verdadeira fé. A fé somente em Cristo. Essa fé salva. Essa fé te concede graça. E você é salvo. E você recebe a vida eterna por meio da fé. Efésios 2:8 vai dizer que 2:8 e 9 vai dizer que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé? A gente sabe que a fé é em Jesus Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus, não é nossa. Nem a fé é nossa. É um dom de Deus. E ele vai falar no versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Entende? Não de obras para que ninguém se glorie. Certo? Porque se fosse por obras, o povo tem alguns que falam, não, eu creio. Mas também tem que ter obras. Então é a fé mais as obras. Aí ele coloca isso na conta para a salvação. O que acontece? Então, parte da salvação parte da glória na salvação dele é de Deus e a outra parte é dele. Então, ou seja, glória para mim, glória para Deus, sim, glória para Deus, que ele me salvou, mas glória para mim também, porque eu criei nele, então glória para mim também. Você está de brincadeira, cara. Você está de brincadeira, você está querendo dividir a glória de Deus. Você não foi salvo ainda. Se você crê dessa maneira, você não foi salvo, velho. Não foi salvo, entendeu? Você está pensando por mérito. Um verdadeiro salvo, ele reconhece que ele não tinha capacidade alguma de crer, de ter fé em Jesus Cristo. Então, é isso que vai acontecer. É uma fé equivocada. É uma fé em si mesmo, nas suas próprias obras. E a gente sabe que está lá em Isaías 64:6. Nós somos como o imundo. As nossas obras de justiça são vistas por Deus como trapo de imundícia. Mano, você é imundo, velho. Você é imundo. Você precisa crer em Jesus Cristo. É a obra dele que é imaculada e perfeita. É só a obra dele que vai salvar você. Então você tem que reconhecer a sua miséria, o seu pecado, a sua sujeira, o seu estado depravado diante de Deus. Deus é 3 vezes santo. Imagina. É o único atributo de Deus que a Bíblia fala que repete 3 vezes. Santo, santo, santo. Não tem outro momento. A Bíblia inteira não fala que Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Não tem. Qualquer outro atributo. Deus é onipresente, onipresente, onipresente. Não tem. Mas santo, ele é 3 vezes. Santo, santo, santo. Então, como você, caído da raça de Adão, vai falar que você se santifica? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se não for uma obra da graça, o seu coração ser regenerado, e a fé for infundida em você, e você olhar para Cristo, seus olhos serem abertos de fato, você olhar para Cristo, para Deus, e enxergar a beleza de Deus, você jamais vai a Ele. Então, isso é um ato de Deus. Não é um ato ou uma vontade sua de ir até Deus, certo? Então, veja bem, aí que ele vai continuar. Pois tudo o que não procede da fé é pecado. Ou seja, se a sua boa obra não procede dessa fé, na palavra, que é as Escrituras, infelizmente a sua fé é um pecado. É engraçado isso aqui, né? É terrível. É terrível. Você tem que pensar mais sobre isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, você acha que você fazendo isso em todo dia, pro culto, tendo todo dia lendo a Bíblia, todo dia orando, todo dia fazendo isso, fazendo aquilo, não vai ser isso que vai te salvar, velho. Não vai ser isso. Não é isso que vai te justificar. Não vai. Não é isso. A justificação é somente pela fé. Romanos 3,15. Leia lá, a partir do Romanos 3,15. A justificação é somente pela fé. Certo? Então veja só. Aí ele continua.
Aí ele vai citar aqui, ora, sem a palavra não há fé. Romanos 10, 17. Vamos ler aqui, Romanos 10, 17. Eu tô de olho aqui na lapela, porque da outra vez eu tava gravando e parou no meio. Enfim, Romanos 10, 17, né? Olha só o que está escrito aqui em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí está contextualizando aqui sobre Israel, né? Ele tá, é uma carta que ele vai esclarecer alguns irmãos que são judeus. Beleza. Tem um trecho aqui mais acima que diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ou nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, vocês criticam os críticos, vocês zombam dos críticos, xingam e tudo mais. Mas nós estamos aqui para pregar para vocês, para trazer a verdade para vocês, o evangelho, o que é a verdade, o que a Bíblia fala. Vocês aprendem mais com nós do que quando vocês vão num culto da CB. Vocês escutam a Bíblia, as escrituras mais com nós do que lá. Vocês sabem muito bem disso, não adianta você negar, entendeu? Então veja só. Se não forem enviados, entenda e ore por esses irmãos que vocês consideram críticos como pessoas enviadas para pregarem para vocês, certo? E abandonem os seus pecados, confessem a Deus os seus pecados. E Ele é poderoso para perdoar. Somente o Senhor Jesus pode perdoar pecados, certo? Afinal, teve um senhor aí do Braz aí que ele falou, Deus perdoa, mas nós não. Bizarro, né? Bizarro. Isso daí é a liderança da CCB. Beleza. Então veja só. Ali continua aqui, Romanos 10, 17. Ali, como sem a fé não pode haver nada que seja bom, nada importa quais sejam as pretensões humanas. Ou seja, você pode ter a melhor boa intenção do mundo daquilo que você está fazendo, na boa obra, estou orando, eu acordo todo dia 3 horas da manhã e tal, e tenho sonhos e a minha vida, não sei o que, eu tenho visões, e eu pego pro irmão e se cumpre, e eu falo isso, e acontece isso, e aquilo. Não adianta, filho. Seu coração não tem Cristo, seu coração não tem Deus. Em Mateus, eu me esqueci o capítulo, se não me engano, é o capítulo 7. Jesus fala que muitos, no último dia, chegarão ao Senhor e vai falar: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos milagre em teu nome. E aí o Senhor Jesus vai só olhar e falar: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Entende? Isso é forte, tem me arrepio. Isso é muito forte. Entende? Então não é nada disso. Eu faço profetada, eu já fiz milagre, isso e aquilo. Nada disso vai ser levado em conta no último dia. Tá? O que vai ser levado em conta é se você creu no Filho de Deus. Jesus afirma: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então creia, cuide de crer em Jesus Cristo, antes que seja tarde. Tá bom? E é isso, eu vou ficar nesses 2 pontos. Os outros dois pontos ia prolongar muito mais, porque tem um pouco mais. John Bunyan acaba em nenhum ponto, ele abre mais 2, 3 pontos, então acaba prolongando muita coisa. Então isso aqui, eu deixo esse vídeo aqui para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, espero que você reflita. Peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal, tá bom? Eu falo essas verdades com carinho, velho, a vocês, por amor a vocês. Se Deus amou o mundo, por que eu não vou amar vocês? Vocês estão numa idolatria, vocês estão seguindo falsos ensinos, falsas doutrinas. E o meu papel, como alguém que entendeu e que foi chamado para anunciar o evangelho, porque todo cristão é chamado a anunciar o evangelho, então eu estou aqui para trazer verdades. Eu não tenho todo o conhecimento das escrituras. Eu estudo as escrituras. Procuro ler e aprender com pessoas que estudaram mais que eu, tiveram uma fé mais robusta. Eu procuro aprender e procuro trazer aqui com simplicidade para você aprender um pouquinho comigo que sabe um pouquinho também. Então imagina, se eu que sei um pouquinho,
já entendi que o que foi ensinado, que é o que é ensinado na SCB, é contra as escrituras, é antibíblico. Então imagina você que está nas escrituras e acredita em tudo que eles falam. Infelizmente, você está sendo levado por um caminho que não é o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Tá? Um caminho sem Cristo não é o caminho. Você está andando no abismo. E você sabe o que acontece. O abismo é cheio de treva, escuridão. Pode surgir qualquer criatura para te condenar. Mas Romanos 8,31 diz que a gente, olha só, Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele está falando de todos os perigos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que ele está falando aqui. Ele está falando, nós quem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não está falando de coisa terrena aqui, não. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Entendeu? Os eleitos de Deus. Eles que foram salvos, justificados pela fé. Romanos 8,28 vai dizer aqui em cima: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem chamados, para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha aí, as boas obras é resultado do chamado de Deus pela fé. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele vai continuar, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Olha só, olha aí, feito em cadeia. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ele está falando com certeza do dia do Senhor. O dia que Jesus vier, nós receberemos um corpo glorificado, assim como o corpo do nosso Senhor Jesus. Certo? Então, meus queridos, vocês meditem nessas verdades. Não é minha essas verdades. Está aqui, ó. Está aqui. Se vocês rejeitam isso aqui, vocês rejeitam a palavra do Senhor. E não é possível vocês terem boas obras se vocês rejeitam a palavra do Senhor. É somente pela fé em Jesus Cristo que vocês são salvos. Ainda que o crente creia em Jesus Cristo, eu sou convertido agora. A santificação é a obra do Espírito Santo, não é uma obra dele mesmo, é uma obra do Espírito Santo no crente. Então, é automático quando o Espírito Santo habita em nós, que nós somos templos e morados do Espírito Santo. É automático, é natural. Essa fé em Jesus Cristo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, produz boas obras. Não é eu que estou fazendo boas obras, mas é o Espírito Santo agindo por meio de mim. Certo? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Espero que vocês sejam eleitos. Tá bom? Então, se inscreva no canal. Me acompanhe aqui mais vezes, que a gente vai ter sempre essas conversas, tá bom? Deus abençoe. E sugiram temas aí, podem comentar. Fale sobre tal tema, fale sobre tal tema. O tema mais pedido, por incrível que pareça, que mais gera polêmicas com o povo da CCB é as obras. Eles não entendem o que é boas obras. Mas nesse vídeo eu espero que você tenha entendido pelo menos um pouco básico. Ó, tá vendo? Isso aqui é um livro inteiro falando sobre isso. Né? Aqui, a introdução, só a introdução, cara, a gente passou 3 semanas somente na introdução. Eu estou estudando junto com os irmãos, né? Não eu que, né? Mas os pastores sugeriram esse livro para a gente estudar. A gente está estudando esse livro e só na introdução a gente ficou 1 semana, né? Porque a gente conversa sobre cada assunto, cada parágrafo, cada assunto que vai surgindo ali, cada texto bíblico, entendeu? Então a gente tem que aprender da palavra de Deus. Não tem outra sabedoria verdadeira, não tem. A sabedoria humana ela é finita, falha, ela erra. E muitas vezes o ser humano que não tem Deus, não tem Cristo, ele vai dar um jeitinho de, nessa sabedoria, colocar coisas ali, no entendimento dele, obviamente que é sabedoria humana, né? Mas, junto com o entendimento dele, Satanás vai ter lugar para infiltrar uma mentalidade obscurecida, fazendo com que essa pessoa ensine coisas diabólicas, doutrinas de demônios, como diz a Escritura. Entendeu? Então, meus queridos, Deus abençoe. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam, tá? E apertem o sininho das notificações, comentem aí, tá bom? Podem comentar. No jeito possível eu vou responder vocês aí. Os comentários que eu não ver que não vale a pena responder, eu não vou responder não. E também eu não tenho todo o tempo do mundo aí pra ficar batendo um papo aqui em comentário, tá bom? Então se demorar pra curtir ou pra responder vocês, é porque tô ocupado, né? Tô estudando, aí também logo vou começar a trabalhar numa empresa aí. E tudo segundo a vontade de Deus. A vida do crente é segundo a vontade de Deus. Nada segundo a nossa vontade. A nossa vontade, na verdade, deve ser conformada
a vontade de Deus. É simples assim, meus queridos. Deus abençoe. Espero que vocês fiquem bem. Ótimo final de semana.